tomando o poder. Prisão de Kirakira. Neia caminhou na longa e lenta fila até o pátio abaixo. Não houve vaias, nem comentários grosseiros, nem ameaças lançadas em sua direção enquanto serpenteavam pela longa rampa inclinada até o pátio abaixo. Ainda estava um pouco na sombra, pois o sol ainda não havia nascido alto no céu, mas a manhã estava quente e o céu azul acima estava limpo. Ela olhou por cima do corrimão. A comida já estava sendo empilhada. Ela sentiu os olhos nela, mas não olhou para encontrar os observadores. Ela não sentiu nenhuma sensação de urgência sobre isso. Finalmente, depois de longos minutos, o pátio da prisão tinha seus números lá embaixo em massa, e o último da pilha foi completado. Quando o guarda se afastou, ela ouviu o chamado para ir buscar a comida. Ela colocou poder em sua voz e seus olhos ficaram escuros como a noite. Ninguém se mova. Ela não gritou, mas ainda assim as reverberações de sua voz foram levadas a cada canto do campo aberto. Ela se afastou do muro e começou a andar de um lado para o outro na frente do banquete para os fortes e do tormento dos fracos. Venha até aqui e deixe-me ver o resto dos chefes também. Ela disse em um tom áspero, geralmente reservado para recrutas inexperientes. Um punhado de minotauros, incluindo o gigante entre os gigantes, se aproximou e se formou na frente dela. Vocês são meus oficiais, é meu vice-comandante, e o resto de vocês são capitães sob ele. Se vocês discutirem com ele, vocês discutirão comigo. Ela disse aos 7, e então voltou sua atenção para as centenas de prisioneiros. Vocês todos respondem a esses capitães. Ela olhou ao redor. Agora, deixe-me ver aqueles que passaram fome ao invés de serem degradados por comida. Alguns se separaram da parede, e ela apontou para um ponto no chão alguns metros à esquerda dos capitães e seu novo vice-comandante. Ontem eu disse que força não é o que você pode infligir, é o que você pode suportar. Muitos de vocês os chamaram de fracos, mas eles preferem morrer do que se render. O que é isso, se não força? Ela disse em voz alta. A força vem em muitas formas. Alguns, como são fortes de corpo, nascem maiores, mais rápidos ou mais perigosos do que seus irmãos, mas ele se rendeu a mim. Estes, ela gesticulou para os minotauros ainda evidentemente famintos, não se renderam a ninguém, e ainda assim eram considerados fracos há menos de um dia. Força é mais do que apenas o quão forte você pode bater. Ela nasce da vontade, resistência e pode vir em mente, sabedoria, paixão, lealdade. Se um minotauro forte de corpo vende sua lealdade por uma moeda e traz seu irmão, ele é forte. De corpo talvez, mas ele é fraco de espírito. Fraqueza é o pecado final. E nesta prisão onde vejo aqueles que o reino minotauro jogou fora, vejo pecadores. Pecadores que caíram tanto que seu próprio sangue os joga fora. Mas vocês não precisam morrer como pecadores. Vocês podem crescer fortes. Fortes em todos os sentidos se estiverem dispostos a olhar além da simples força dos músculos e encontrar suas almas novamente. Com isso, eu os ajudarei você, pois é por isso que estou aqui, para espalhar a vontade do meu Deus, o Deus da justiça, que queima a fraqueza daqueles que o seguem no cadinho da necessidade e deixa apenas a força para trás, mesmo nos menores recipientes. Ela baixou os olhos humildemente e colocou a mão sobre o peito. Então seus olhos negros como carvão vagaram pelo pátio. Comida e pequenas lutas de poder os mantiveram fracos e pecadores, entregues à ganância ou a palhaçadas infantis de pátio de escola. Vocês se destroem, isso começa a acabar hoje. Estes, que não se renderam a ninguém, serão os sargentos servindo sob meus capitães. Eles serão responsáveis por garantir que a comida seja distribuída de forma justa. Se houver algum motivo para lutar, então não haverá brigas, nenhuma aposta por comida será permitida. Primeiro vocês comem, então aqueles que desejam lutar, o farão em duelos, não em brigas patéticas. Este é apenas o primeiro passo. Mostre-me que você o fez, e eu, no devido tempo, mostrarei a vocês o quão longe irei para vê-los em seu devido lugar neste mundo. Incerteza e dúvida encontraram suas palavras. Ela podia sentir o espírito da multidão. Eu terei que me provar do zero, de mais maneiras do que batalha. Ela pensou consigo mesma. Ainda assim, será mais fácil na segunda vez. Scana garantirá que minha carta seja lida em todos os templos, e meu povo atenderá meu chamado. Eu sei que eles atenderão. Um sorriso se formou contra sua vontade enquanto ela pensava em sua esposa.
Eu me pergunto como o bebê está, espero que todo esse estresse não tenha chegado até ele. Ela respirou fundo e respondeu às dúvidas deles. Vocês verão a verdade por si mesmos em breve, por enquanto. Coloque seu povo para distribuir a comida, em uma fila organizada, todos recebem o mesmo. Ela ordenou com firmeza. Ele olhou para ela de cima do seu longo nariz, e por um momento Neia se perguntou se talvez ele pudesse desafiá-la novamente. Ela segurou os olhos dele nos dela. Ela não sentiu nenhuma intenção violenta, uma faísca, mas não uma violenta, estava por trás do seu olhar, e ele a sentiu, como quiser, comandante, mas você não vai pegar sua parte primeiro? Ele perguntou. Não, nós que lideramos, comemos por último, primeiro cuidamos dos nossos, só depois cuidamos de nós mesmos. Ela disse com autoridade. Os cegos, surdos e mudos poderiam ter sentido o choque elétrico no pátio quando ela proferiu aquela declaração. Estava silêncio abaixo, mas acima, os guardas murmuravam entre si. Eu diria que este é um bom começo. Neia pensou com certa satisfação, apesar do ronco audível em seu estômago enquanto os minotauros começavam a se alinhar. Muka olhou para a carta em sua mão. Ele podia ouvir cada palavra que ela dizia ali. Como resultado, ele não via mais as palavras como palavras, suas mãos tremiam demais, seus cascos batiam contra o chão de pedra enquanto ele andava ansiosamente. Isso é realmente uma boa ideia? Ele se perguntou e olhou ao redor. A sala estava vazia, exceto por ele. Eu me pergunto como é a esposa dela. Ele refletiu em voz alta, tentando imaginar a mulher de um olho lendo isso em um templo. Ele só conseguia imaginar a voz de sua prisioneira. Boa ideia ou não, eu realmente não tenho escolha. De alguma forma, duvido que ela acreditaria em mim se eu dissesse que não havia interesse em atender seu chamado, não depois disso. Ele se jogou de volta em seu assento e enviou uma mensagem alertando seu superior sobre a carta que Neia havia escrito para sua esposa. Se isso for como eu penso que será, então suas palavras estarão ecoando nas paredes do templo em questão de horas. Ele pensou sombriamente, e então selou para guardar o inevitável mensageiro. Foda-se. Ele resmungou e abriu a divisória entre seu escritório e a sala da guarda. Vá buscar a prisioneira, limpe-a, dê a ela o uniforme e avise-a para retornar à entrada o mais rápido possível. Sua equipe de defesa chegará para escoltá-la até o julgamento. Sim, senhor. Um guarda-minotauro se levantou e pegou as correntes. Não se incomode, não faz sentido fazer piadas conosco. Ela não vai a lugar nenhum que seu mestre não diga para ela ir. Muka disse com resignação. 30 minutos depois, Neia estava nua sob um balde cheio de buracos no fundo, que ela havia prendido a uma corda que passava por uma viga, que foi então amarrada a uma pedra. No balde havia água que escorria sobre ela. Não muito longe estavam dois guardas minotauros. Uma pequena parede oferecia alguma privacidade, mas mesmo assim ela sentiu os olhos deles atrás dela. Ainda assim, não parece luxúria, mas curiosidade. Ela refletiu enquanto esfregava a sujeira do corpo. Nunca viu um humano antes? Ela perguntou casualmente. Não. Eles responderam juntos, vocês todos são tão. Um começou a perguntar. E daí? Ela perguntou de forma neutra. Curto. Ele terminou. Ela riu, confusa. Não, eu não sou especialmente alta nem mesmo entre o meu próprio povo. Minha esposa é mais alta que eu. Esposa? O mesmo perguntou. Achei que você fosse uma mulher. Neia riu com humor genuíno. Sua cabeça foi para trás enquanto ela esfregava o cabelo. Sim, muito mesmo, eu só gosto dela em vez de um homem. Isso acontece às vezes conosco, embora eu admita que nunca pensei que isso aconteceria comigo. Você não está incomodada conosco aqui? Perguntou seu companheiro, sem jeito. Neia balançou a cabeça. Eu deveria estar? Eu andei com dezenas de milhares de homens de muitos tipos de seres, a verdadeira privacidade era impossível, mesmo para um general e mesmo com uma área de banho só para mulheres. Eu não sinto nenhuma luxúria de você. De alguma forma eu acho que você prefere um pouco mais de carne nos ossos do que o que eu tenho. Ela riu um pouco, e continuou, além disso, mesmo se você tivesse esse tipo de impulso, você não é páreo para mim, e não há nada sobre o meu corpo que seja vergonhoso. É apenas carne, quem eu realmente sou, eu só desnudo para uma, e ninguém pode tocar nisso a menos que eu deixe. Ela disse com uma voz gentil e assombrosa enquanto se afastava de debaixo do balde e pegava uma toalha. Ainda assim,
Eu aprecio que você esteja aqui pela minha segurança, mesmo que seja desnecessário. Ela acrescentou enquanto se secava. Agora vamos, ela disse enquanto colocava seu uniforme de prisão de volta. Eu deveria estar vestida para o julgamento, e seria rude da minha parte deixar os juízes esperando por perto. Ela sorriu para sua piada. Os guardas não riram. Juro, ninguém entende piadas. O pai está certo sobre o senso de humor neste mundo. Imagino se os do primeiro mundo fossem uma turma mais fácil. Ela pensou consigo mesma enquanto voltava para sua cela para vestir algo mais formal. Não uma hora depois, ela estava na entrada da prisão olhando para a imponente e bela Albedo, e o enigmático ator de Pandora. Neia curvou-se para a supervisora guardiã, Lady Albedo. Neia disse formalmente: "Obrigada por aceitar meu pedido." Albedo tinha as mãos cruzadas na frente dela recatadamente. "Sua Majestade deixou sua vontade clara para mim. Você foi sábia em pedir minha ajuda, e esta será uma disputa interessante contra Demiurgo." Ela disse com um brilho em seus olhos dourados. "Ansiosa por um desafio contra um dos seus poucos iguais?" Neia perguntou, e como se movida pelo espírito agressivo da demonia, seus olhos escureceram um pouco e ela acrescentou: "Um sentimento que eu posso apoiar, mas ainda assim, obrigada." Ela disse enquanto forçava a sombra a descer novamente. "Ator de Pandora, é bom ver você, e obrigada também." Neia fez uma saudação inteligente, e ele imediatamente fez o mesmo com um floreio dramático. "Será sempre um prazer ajudar você, Meine gute Frau. Ninguém em Nazarick respeita tanto o drama quanto você. Eu não saberia o que fazer comigo mesmo se não pudéssemos competir um contra o outro em nossos jogos de retórica." Ele girou nos calcanhares e agarrou o peito como se estivesse prestes a morrer de choque, provocando um suspiro exasperado de Albedo e uma risadinha de Neia. "Preciso saber de alguma coisa antes de partirmos?" Neia perguntou enquanto seu coração acelerava em seu peito. "Nada além disto, que por solicitação especial, em troca de certas provisões de segurança fora de sua prisão, Lord Ains foi autorizado a usar o portal para deixar visitantes virem vê-la." Albedo acrescentou casualmente: "Scanna e Laqueus agendaram um tempo com você amanhã, mas depende do seu comportamento hoje." Neia assentiu urgente e rapidamente: "Sim, claro, Lady Albedo. Admito que também estou curiosa para ver como é Menova." "Sua curiosidade não será satisfeita." Albedo disse, e colocou a mão no bolso, de onde tirou uma mordaça, um capuz e um conjunto de algemas. "Ah, certo." Neia abaixou a cabeça. "Eu tinha esquecido aqueles, é mesmo? Meu juramento não vale nada?" Albedo balançou a cabeça. "Não tanto quanto o próprio medo deles conta. Se importa, acho desagradável ver um servo leal do meu mestre perfeito tratado dessa forma, mas isso fala do terror que você inspira, e você pode se orgulhar disso." Ela disse solenemente: "Enquanto o mundo temer você, eles são livres para amar aquele que você chama de pai." Neia assentiu e olhou para trás, para onde Muká estava. "Minha carta?" ela perguntou esperançosa. "Pedi um mensageiro." Ele começou, e ela balançou a cabeça. "Não, entregue a eles." Ela gesticulou para seus defensores: "Eles farão isso." Muká resmungou e o trouxe. Ele estendeu a mão para a figura masculina enigmática e excessivamente dramática, que o pegou cuidadosamente. "Será entregue hoje, Meine Frau." Ele prometeu sinceramente e colocou-o em seu bolso. "Tudo bem, vamos acabar logo com isso." Neia disse, e engoliu uma vez. A mordaça era de couro com uma tira de prata na frente, e do lado de dentro que ficaria contra sua boca, havia uma pequena haste de prata do comprimento e da largura de um dedo. "Isso vai sobre sua língua." Albedo disse, e Neia abriu a boca para permitir que fosse inserido. O guardião overseer então foi atrás de sua cabeça e prendeu as tiras como se fosse um cinto, apertando-as contra a parte de trás de sua cabeça. Neia estremeceu levemente quando ele foi apertado a um grau desconfortável. Então levantou as mãos, e Albedo colocou faixas de adamantite ao redor dos pulsos da paladina negra e as trancou no lugar, com elos de adamantite brilhante entre as faixas. Não havia muito o que fazer. "Agora isso." Ela disse, e levantou o capuz preto. Neia assentiu, e Muká, quando se virou para ir embora, teve um vislumbre de seus brilhantes olhos azuis, e nunca mais os esqueceu. O capuz desceu sobre ela e foi rapidamente amarrado com um cordão atrás do pescoço. "Tenha paciência."
disse o ator de Pandora, colocando a mão em seu ombro. Neia assentiu, incapaz de fazer outro barulho. Ela saiu, guiada pelo ator de Pandora enquanto Albedo assinava o formulário de autorização do dia, antes de caminhar atrás deles até a carruagem. Capital de Menova. Este capuz é desconfortável, mas a mordaça é pior. Não acredito que Vanisa usa isso em seus jogos com Demiurgo por diversão. O que diabos há de errado com aquela demonia? Espere, por favor, me diga que Albedo não ganhou isso de Demiurgo. Meu Deus, não sei se quero fazer essa pergunta quando puder falar novamente. Neia estremeceu e tentou pensar em outra coisa enquanto a carruagem comia o chão abaixo deles. As correntes tilintavam enquanto ela movia as mãos. Ela não precisava ver para saber que Albedo estava olhando pela janela da carruagem e o ator de Pandora estava inquieto e batendo os dedos nos joelhos, frustrado por sua incapacidade de fazer uma pose dramática. Albedo foi a primeira a quebrar o silêncio. Quando chegarmos ao pavilhão, vamos sentar você em uma mesa. Você não se move até que nós mandemos. Você provavelmente não terá que dizer nada hoje. Apenas sente. Nós preparamos uma fila de pessoas para falar por você. E estamos preparados para questionar qualquer testemunha que eles trouxerem contra você por sua vez. Lembre-se, o mundo inteiro está assistindo isso. Cada canto do império, não desonre sua majestade. Neia assentiu bruscamente, a aura ao redor dela ficou tensa. Ótimo, não espero menos. Albedo disse de uma forma que Neia achou quase cortesia antes que o silêncio retornasse. O mundo havia desaparecido, exceto pela existência do toque, da luxuosa carruagem abaixo e atrás dela, das roupas contra sua pele e das correntes em seus pulsos, do som, do barulho das rodas e dos ruídos do lado de fora além dela, do gosto de prata e um pouco de tira de couro quando ela movia sua língua desconfortavelmente, do cheiro, do capuz de couro que a confinava. Finalmente a carruagem parou, ela ouviu a porta se abrir, e a mão do ator de Pandora encontrou a sua. Confiando em seu parceiro de debate, ela se permitiu ser guiada para fora. Ela andou devagar, hesitante, embora encapuzada, ela manteve a cabeça erguida, as costas retas. Eu não vou desonrá-lo, pai. Ela prometeu a si mesma, fechando os olhos inutilmente, feliz no momento que o capuz escondia suas lágrimas. Skana, me perdoe? Ela rezou inutilmente e começou a caminhar. Ela podia sentir o ar em sua pele, um pavilhão aberto como eles diziam, mas para ela poderia muito bem não estar lá. Ela podia sentir os olhares, os olhos, ouvir os encantamentos dos magos enquanto a rede de feitiços começava que mostraria seu julgamento para todo o império e além. Ela sentiu os degraus de pedra abaixo dela, e ouviu o som deles. Deve haver centenas, talvez milhares reunidos aqui, e ainda assim eu ouço apenas nossos passos. Incrível. Ela ponderou, e quando ouviu o som de uma cadeira sendo puxada, ela seguiu a leve pressão do ator de Pandora e sentou-se. Tudo em ordem. Uma voz baixa e estrondosa que deve ter pertencido a um minotauro anunciou. E Neia sentiu o ator de Pandora ajudá-la a se levantar, adjudicador presidindo. Sentem-se. Sem nome? Só um título? Eles têm medo de mim, ou do pai, ou de ambos. Neia se perguntou com algum desgosto. O gosto da prata em sua língua estava começando a incomodá-la. Ela se remexeu e sentiu uma mão de Albedo em seu ombro. Não se mova. Ela ordenou, e Neia ficou imóvel. Sua audição de especialista lhe disse que outro grupo havia entrado, os juízes. Albedo sussurrou, um painel de reis e rainhas ou o equivalente local dentre as nações distantes, ou aqueles dotados de autoridade real. Neia assentiu para mostrar que entendia. O sol estava quente. Ela moveu as mãos para o topo da mesa, tilintando suas correntes. O silêncio caiu por um momento, e então outros retomaram seus movimentos. Estamos aqui hoje no julgamento de Neia Baraja versus o povo. Ela é acusada de homicídio criminoso em contradição com suas ordens e uso irrestrito de seu exército contra uma população indefesa. Defesa, o que você alega? Albedo se levantou, majestosa e imponente, com suas asas dobradas perto do corpo. Ela sorriu seu sorriso sensual e respondeu: nós nos declaramos inocentes. Neia permaneceu rígida como uma estátua. Embora cada centímetro do seu corpo gritasse para falar, seus punhos se fecharam por um momento e então suas mãos ficaram espalmadas sobre a mesa. Seu apelo foi aceito, então o julgamento começará. Promotor, sua abertura.
A voz disse. Vanisa se inclinou para Demiurgo. Lembre-se, meu demônio mais incrível. A raiva é uma espada de 2 gumes, mostre que ela é um monstro, e você não precisa mostrar que ela é culpada, isso será prova suficiente. Demiurgo sorriu e empurrou os óculos para cima. Assim como conversamos, simpatia pelos diabinhos, derrubará um monstrinho. Ele respondeu calmamente, levantou-se, puxou levemente as lapelas do terno e se afastou da mesa e então foi até o tribunal. Demiurgo levantou a voz com confiança e se portou com graça enquanto falava, e lentamente estendeu a mão para apontar onde a encapuzada Neia estava sentada. Hoje, nós tentamos um monstro entre monstros, nós mostraremos, além de qualquer dúvida razoável, que a mão vermelha do rei feiticeiro derramou sangue que não deveria ter sido derramado, que ela fez isso porque ela queria, que ela fez isso porque ela odiava tanto a teocracia, tão profundamente, que até mesmo seus filhos eram culpados e mereciam ser massacrados. Além disso, nós mostraremos que ela é um perigo tão grande para o mundo, que ela deve ser sacrificada pelo bem de todos, tanto quanto ela deve ser punida por matar aquelas pessoas pobres e inocentes de Wheaton. E nas fazendas que cercavam a cidade, eu não precisarei de longos argumentos, apenas para recitar seus feitos, e então confiar que você a chamará do que ela é, culpada. Neia sentiu sua mente gritando com ela, cada músculo gritava para ela se levantar e gritar com a injustiça do que via. Inocente. Inocente. A teocracia. Sua respiração começou a sair em suspiros, a vara de prata que segurava sua língua para baixo, de repente pareceu mais do que um incômodo. Morda ao meio e levante sua voz, engula a prata como você fez com seu orgulho e exija que a verdade seja conhecida. Uma mão em seu colo a trouxe de volta à realidade, e ela se forçou a respirar mais uniformemente. Albedo se levantou enquanto Demiurgo se sentou. Neia desejou poder ver o sorriso de confiança que sabia que estava ali. Não sei se ela me odeia ou se simplesmente não se importa comigo, mas uma coisa eu sei, aquela mulher odeia perder para qualquer um. E isso vai servir muito bem.